Muito bom. Quando nós falamos dessa arte, dessa profissão maravilhosa de ser terapeuta, inerentemente, imediatamente vem associado a ideia de cura, nos seus diversos níveis, cura física, cura psíquica, cura espiritual, mas sempre cura. Então, o terapeuta, se ele quiser ser um terapeuta consciente, ele tem que entender os 3 níveis que essa palavra tem. Não é simplesmente cura. Existem 3 níveis e que precisam ser não apenas conhecidos, mas vivenciados se um terapeuta quiser conhecer essa experiência que é vivenciar, trabalhar para com a cura. Quer saber? Vem comigo, você vai assistir agora uma aula do PMA que fala exatamente sobre isso. Vem! Muito bom! Agora estou querendo falar com você que é terapeuta e que se inscreveu e nessas alturas do campeonato já fez aí o curso e deve estar praticando o PMA, Programa de Musculação da Alma. É com você que eu quero falar. Esse bônus foi preparado para você que trabalha como terapeuta, que lida com gente. Que é o seguinte, a cura é uma força muito sedutora. Muito sedutora. E é muito natural que a gente queira ter o desejo de autocurar-se e desejo de poder curar os outros. Isso é muito natural. Haja vista que todos os grandes avatares, para poder convencer do seu caráter divino, do seu caráter extraordinário, faziam curas. E ainda hoje fazem. É sempre com cura que a pessoa impressiona a sua plateia. Né? E de uma maneira, às vezes, até mal intencionada e às vezes bem intencionada, como Jesus fazia. Como é que Jesus conseguiu chegar a ter o respeito dos seus pares, dos seus contemporâneos? Através das curas que ele fazia, através dos seus prodígios, principalmente as curas. Todo mundo quer isso. Então, nós vivemos um momento em que a medicina oficial, assim, hoje, trabalhando praticamente como funcionária de crachá dos laboratórios, assim, apresenta uma medicina que cuida muito mais de doença do que de saúde. Ministério da Saúde devia se chamar Ministério da Doença. Secretaria de Saúde deveria chamar Secretaria da Doença. Né? Então, assim, a escola, por exemplo, que eu estudei, ela ensinou a mim e a todos os outros alunos a cuidar de doença e não a cuidar de saúde. Então, a nossa própria noção de visão de saúde e doença já começa com uma coisa distorcida de uma maneira oficial. E como existe todo um interesse comercial dessa, a princípio, arte da cura, que virou uma profissão, um comércio, isso deturpou-se de uma certa maneira, estou falando no mundo inteiro, em que nós ficamos carentes de uma medicina mais humanizada. Então a medicina oficial deixou uma lacuna, deixou um buraco, deixou um espaço, deixou um vazio e uma ânsia, um desejo da população de preencher isso com artes que curam menos invasivas, menos efeitos colaterais. E aí deu-se um boom, um crescimento e uma urbanização da medicina tradicional, que sempre existiu, que é a medicina do caboclo, que é a medicina do índio, que é a medicina da floresta. Mas, por conta da falência da medicina oficial, houve um boom. Então, hoje nós temos cursos de xamanismo, temos, enfim, assim, uma série de coisas que eu gostaria de chamar um pouco de atenção para isso. E dizer que nós precisamos tomar muito cuidado. E aí, eu quero dizer assim que existem 3 instâncias de lidar com a cura, no meu ponto de vista. Isso é um ponto de vista pessoal. Tem pesquisa e também tem outras pessoas que pensam como eu também, que coadunam com esse mesmo ponto de vista. Mas tem um primeiro ponto de vista que exige conhecimento das artes de cura. Basta conhecer. Então, isto, por exemplo, encaixa-se à profissão do médico, do enfermeiro, todo mundo aquele que trabalha em saúde, fisioterapeuta, ele vai estudar aquilo, vai estudar aquela técnica, os princípios científicos que norteiam aquela profissão.
tem um diploma que uma banca julga que ele então está apto para poder praticar a sua profissão, que ele aprendeu tudo aquilo que lhe foi ensinado, ou pelo menos parte suficiente para que ele exerça a sua profissão com dignidade, dá um certificado para ele e ele vai, um CRM, vai ser um médico, vai ser um fisioterapeuta, enfim. Pronto, aprendeu. Só que, por exemplo, no caso de um médico, são anos e anos e anos e anos e anos estudando. Além do curso formal, 6 anos de faculdade formal, depois mais 3 anos de residência, mais depois experiência, mais especialização. São muitos anos, tá? Para ele dizer, ter um CRM para dizer que é médico. Então, hoje em dia, a pessoa faz um curso e se distribui cartão de terapeuta. Faz um curso de massagem e diz que é terapeuta. É terapeuta? É terapeuta. Eu tenho alguma coisa contra isso? Não, eu tenho cuidado com isso, porque precisa ter cuidado. Então, assim, esse primeiro nível, nós precisamos conhecer. E conhecer uma determinada linha de cura não significa desprezar as outras que você não conhece. Então, eu vejo pessoas criticando a medicina oficial e não conhecem nada de medicina. Elogiando a homeopatia, que aliás é fantástica, as medicinas mais naturais, mas sem conhecimento e criticando a outra, sem saber o que está falando. Então é preciso de conhecimento, esse é um nível. Conhecer e aprofundar-se na sua arte de cura e o que possível conhecer um pouco das outras. E, por favor, não se atrever a opinar sobre aquilo que você não conhece. Isso é bem importante. Então, primeiro nível de cura, entender que existem técnicas de cura, de como manipular medicamentos, de como manipular ervas e tudo. Aí eu aprendo. Classicamente em medicina oficial. Existe um outro nível de lidar com a cura, que é entender que a cura é uma entidade. É como se fosse, eu vou dizer com essa palavra para poder embalá-la melhor, é como se fosse um espírito, o espírito da cura, uma energia que tem contornos definidos e que tem uma inteligência específica, a força da cura. E que se nós soubermos entrarmos numa comunicação que não é simplesmente uma comunicação técnica, mas uma comunicação vibratória, mental com essa força, podemos utilizar a força da cura além da química das substâncias. Então é um outro nível. Eu estou admitindo e que mudou o paradigma, que a cura é um espírito, é uma força, é uma entidade que tem uma inteligência. Existe, então, um nível de comunicação e eu, respeitosamente me comunicando com ela, posso utilizá-la para as artes da cura. Lembrando, voltando ao primeiro nível, que o juramento de Hipócrates, se você não conhece, procura na internet conhecer, é lindo. É um juramento de que vamos fazer aquilo como arte e sempre para curar. E depois virou um comércio. Então, sempre tem que haver uma intenção filosófica, em todos os níveis, senão não vai dar certo. Mas então, segundo nível, saber utilizar, aí precisa de um comportamento mental, aí precisa de um conhecimento mais do que técnico, aí precisa de uma sintonia de sutilezas para conhecer essa sutileza da força da cura. Legal, mas tem um terceiro nível ainda, que é um nível de conhecimento e entrega e permitir que essa inteligência da força da cura assuma o comando. E aí o terapeuta, ele se esvazia do desejo de curar. Uau! É outro nível de milonga. É um momento em que o terapeuta se coloca como instrumento e quem coordena é a própria força da cura. E ele é capaz de fazer coisas que ele não sabe que está fazendo, porque não faz parte do mundo cognitivo do seu processo de aprendizagem normal, e sim de uma conexão e de um ato de serviço, de entrega para a força da cura. Conheço as técnicas, estudo e pratico. Medicina oficial. Conheço as técnicas, pratico e pratico uma comunicação com essa força, admitindo que essa força é um espírito. A medicina tradicional, medicina da floresta, dos caboclos. E o terceiro nível é quando nós nos tornamos um aparelho, um instrumento na mão, nos submetemos, nos entregamos. Então, assim, se render
a grandeza dessa força e procurar servi-la humildemente como missão. Bom, já deu para perceber que esse terceiro nível não é para todo mundo. É para aquele que consegue vencer o ego. O desejo de curar, nesse momento, já não existe. Porque a gente tem que pensar que, muitas vezes, a doença, o desarranjo, é uma oportunidade de cura. É isto. Então, muitas vezes, a nossa interferência para querer ajudar o nosso irmão nada mais é do que um exercício de ego. E estamos atrapalhando a missão do outro. Já pensou nisso? Eu, uma vez, nossa, quase fui linchado, há muitos anos atrás, num congresso de psiquiatria, e que eu disse que a loucura poderia ser loucura, que seria a força do universo curando a pessoa. Claro, se a gente admitir que o momento, a vida começa no momento que a gente nasce e termina no momento que a gente morre, fica difícil imaginar que a loucura seja qualquer prêmio ou qualquer possibilidade de saúde. Mas se nós admitirmos que a vida é muito maior do que o nascimento, começa muito antes e termina muito depois da morte, nós podemos entender que aquela encarnação, como um esquizofrênico, é uma possibilidade de resgate daquele espírito perante a eternidade que ele tem. E não olhando simplesmente naquele recorte, naquele zoom, naquele frame da eternidade. Aquilo é só uma fotografia, só um pedaço do filme. Então, muitas vezes, o sofrimento, a doença, está ali como um processo terapêutico. Então, nós precisamos entender isso. De qualquer maneira, usando o primeiro nível, aprendendo técnica, usando o segundo nível, usando a força da cura como uma inteligência, ou assim, rendendo-se, servindo a essa força, esses 3 níveis, nós precisamos ter um trabalho que é muito importante, que é o trabalho com o ego. Muitas vezes, o nosso ego, na melhor das intenções, ele deseja a cura, segundo o nosso prisma, e nós estragamos, nós mais atrapalhamos do que ajudamos. Então, se você é terapeuta, saiba, independente do nível de formação que você tem esta responsabilidade. Responder com habilidade. E tomar cuidado com algumas coisas que são impossíveis de não acontecer. Isto é, acontecem sempre, que é a transferência. É a transferência. Um dos cursos que nós estamos montando é condução de grupo para líderes, especialmente os líderes espirituais. Todo líder, terapeuta, ele exerce uma coisa que a gente chama de transferência na psicanálise. Transfere para o líder uma figura que é dos nossos pais, transfere para ele. Essa transferência pode ser positiva, como pode ser negativa. Negativa quer dizer, tem uma aversão. De qualquer jeito ela não é positiva, porque é uma ilusão. Então, o líder, o terapeuta, tem que estar atento para essa transferência. E quando ele trabalha com cura, isso empodera ele. Então, é muito cuidado, porque ele acredita nesse empoderamento, ele adoece, ele pode até curar o outro, mas ele adoece. Nós temos que entender que o curador é apenas um facilitador. Então, existem médicos, existem curadores. Quando um médico é curador, maravilha. Quando um médico é curador e ainda consegue ser sacerdote da força da cura, então ele passa de nível. E isso é preciso que a cura nos escolha, e não simplesmente a gente escolher a cura. Cuidado com a vaidade, cuidado com o ego, cuidado com a transferência, cuidado com o poder que o paciente, que o cliente, que o aluno, que o discípulo investe em você, líder. É importante essa transferência, porque ela é matéria-prima para que tudo dê certo. Só não podemos acreditar nela e adoecermos. Beneficiamos o paciente e nos adoecemos com a ilusão de que somos mestres, de que somos bons e de que curamos o outro. É isto! Pensa nisto aí, terapeuta. Quero dizer, de novo, que é um prazer ter vocês comigo. Essa é a nossa função, curar a nós mesmos para promover a cura do mundo. Bem-vindo. E juízo, cuidado com o ego. É isso aí. Muito bom. E aí, o que você achou dos 3 níveis de cura? Na prática, você vivenciou quantos desses níveis na sua vida? Está disposto a conhecer todos os outros? Tá. No próximo vídeo, que eu quero te reencontrar aqui,
eu vou contar como é que eu vivenciei, um resumo aí de como eu vivenciei esses 3 níveis de cura. Aí, vem comigo!